número 122, versículo 1. Aleluia. Quem achou? Quem está procurando? Ninguém, né? Vamos lá. Irmã Maria já achou, foi? Está ligeiro, irmã Maria. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Até aqui, poder sentar, dando glória a Jesus. Glória a Deus. Este texto sagrado não deixa dúvida a respeito da alegria que deve invadir o coração quando estamos a caminho da casa do Senhor. E a casa de Deus deve ser motivo de grande alegria para todos nós. Eu sei que tem muitas das vezes, quando há um convite para alguém para a casa de Deus, parece que está convidando algo que é ruim, não é? Mas, e a casa de Deus deve ser motivo de grande alegria para todos nós. Ninguém consegue ser um crente fervoroso sem ir reguladamente à casa do Senhor. Vou repetir. Ninguém consegue ser um crente fervoroso sem ir reguladamente à casa do Senhor. O segredo do fervor espiritual dos primeiros crentes era justamente estarem diariamente no templo, perseverando de forma unânime, com alegria e cintileza de coração, louvando ao Senhor. E se encontra Atos dos Apóstolos, você pode abrir Atos, abre a sua Bíblia, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 46 e o 47. Glória a Deus. Quem achou? Aleluia. Vou esperar olhar para cá, muito bem. Amém? Glória. Parece. Isso não é um bilhete que eu estou vendo daqui, não é? Vamos lá. Salmo de número... Aliás, Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes. Aonde? No templo. Partiam o pão de casa em casa e formavam as suas refeições com alegria e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, no início da igreja já estava os irmãos unânimes no templo. Não era em casa. Embora que o texto define que de vez em quando ele estava ali indo de casa em casa para se alegrar entre os irmãos, mas era no templo que a igreja começou a crescer. A igreja que Jesus fundou e os apóstolos deu continuidade. Quantos podem dizer amém? Então, nesta noite, nós vamos
ver a importância da casa do Senhor nas Escrituras. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz a respeito de Ana, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Para Ana, se dava exatamente o contrário do que o salmista diz. Ir à casa do Senhor, em vez de ser motivo de alegria, se tornava motivo de tristeza. O inimigo usava sua rival, Penina, para roubar a alegria de Ana ao cultuar ao Senhor. Davi diz que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se diga que o salmista sabia que ir à casa do Senhor é motivo de alegria, é motivo de júbilo. Porém, Ana ia à casa do Senhor, mas ela ia atribulada, porque todas as vezes que ela se preparava para ir à casa de Deus, diz a Bíblia que Penina se colocava para irritar, para que Ana não fosse com felicidade. Ou melhor dizendo, para que Ana não fosse com alegria para a casa do Senhor. Se tem uma crente que chegava na casa de Deus estraçalhada por dentro, era Ana. Penina não perdia uma oportunidade de deixar Ana em paz. Quando ela via Ana pronta para ir à casa de Deus, ela estava ali para irritá-la. Agora eu quero chamar a sua atenção, que eu acredito que tem crente aqui nesta noite que já passou por isso e sabe o que é isso na íntegra. Quantas as vezes você não já tomou seu banho, se arrumou cedo e trocou de roupa para vir à casa do Senhor para cultuar a Deus com alegria no seu coração? Quantas das vezes até no trabalho, você trabalhando, o Espírito Santo lhe lembra o culto à noite e você já faz aquele serviço com tanto amor, com tanta dedicação, em saber que à noite você vai estar junto com os irmãos unidos para adorar a Deus. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Até hoje ainda acontece. Quando eu me lembro do culto à noite, eu já fico transbordando de alegria. Porque eu vou me reunir com a igreja para junto nós adorar aquele que é digno. Mas quantas das vezes você, no momento da saída, acontece uma coisa, sim ou não? Acontece uma coisa. Coisa esta que você não chega aqui da forma que você pretendia chegar. Você não chega aqui da forma que você imaginou chegar, queria chegar. Você chega, mas chega já totalmente arrebentado. Porque essa coisa que aconteceu, muitas das vezes no final do expediente do trabalho, ou por que não frisar em casa? Em casa, apareceu uma coisa, um pequeno assunto que destacou em uma confusão. Se deu a palavras que muitas das vezes entristece o crente, esmaga o crente. E aí, em vez dele chegar alegre, sorrindo e feliz, chega de cabisbaixo. Vem só pela misericórdia de Deus. Você sabe o que é isso? Ana passou por isso. O diabo, que notou a tua alegria, notou a minha. E aí ele vai procurar aquele mais fraco. E pelo incrível que pareça, irmão, quando ele acha um ímpio dentro de casa, talvez a gente possa entender que está justificado. Usou um ímpio. Mas quando usa outro crente, quando usa o esposo que é crente, a mulher que é crente, a bichinha não vigiou, o bichinho não vigiou, deu um pequeno lugar. E aí o diabo ele consegue fazer de um pingo d'água tornar-se um oceano. E aí muitas das vezes tem crente que quer, na metade do caminho quer voltar. Porque está, sabe,
como é que eu vou adorar? Como é que eu vou cultuar? Ana estava dessa mesma forma, desse mesmo jeito. Mas Ana nos ensina um segredo. Alguma vez no texto você encontra vendo que Ana voltou para casa? Que Ana não chegou na casa de Deus? Ou alguma vez você vê no texto que Ana desistiu de ir para a casa de Deus e resolveu orar em casa? Não. Meu Deus, meu pai. Ana perseverou. Diga ao seu irmão assim: persevere. Quando o apóstolo Tiago diz que para a gente ser submisso a Deus e resistir ao diabo, é exatamente isso que Tiago está falando. O meio irmão do Senhor. O que é que ele está dizendo? Vocês sujeitem-se a Deus, submetam-se a Deus, obedeçam a Deus, mas o diabo você deve resisti-lo. Ana resistiu a Satanás, mesmo sem entender os mistérios do mundo espiritual como nós hoje conhecemos. Ela olhava e via que era Penina. Sim ou não? Ana notava que aquilo ali estava sendo usado? Ana via Penina. Hoje nós temos um mundo espiritual aberto ao nosso favor e a gente percebe quem está lá. Se muitas das vezes também tem gente que é tão ruim que o diabo diz: eu não preciso entrar nela para usar. Ela é usada sozinha. Ou ele é usado sozinho. A carne velha. Tem gente que dá tanto lugar, que o diabo diz assim: parou, meu. Não vou te usar mais não. Tu já se usa só. Né? É assim. Porque a própria pessoa quer competir com o inimigo para tentar o outro a não chegar na casa de Deus. Sem contar aqueles que nem vai mais para a casa de Deus, nem anda mais. Quanto tempo fosse na igreja? Já faz um tempão. Eu encontrei nos comentários em redes sociais, e não foi uma só não, foi alguns, dizendo assim: me libertei desse sistema. Qual sistema? A casa de Deus é um sistema? Oh, meu Deus. Desde que eu me libertei desse sistema, que eu sou outra. Ainda enche o pulmão para falar, Diabo Luiz. Desde que eu me libertei desse sistema, que eu sou outra. Eu sou outro. As coisas fluiu melhor com a ajuda do diabo. Mas fique ciente que ele está com a mãe e toma com as duas. E tu se prepara para ver se é assim até o final. Eu não quero nem dizer que Satanás cegou tanta pessoa nesses últimos tempos, nesse século 21, bem que quando Paulo escreveu 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, Paulo disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Porém, quando ele diz dos incrédulos, é alguém que não tem crença, não tem conhecimento de Deus. Mas o próprio Satanás está conseguindo neutralizar o daqueles que têm crença, que têm o conhecimento de Deus. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não possa resplandecer em sua memória, para que ele não possa ser transformado, ela não possa ser transformada, para que não alcance a verdade de Deus, seja liberto e seja liberta. Mas e como nós vamos justificar? E na vida daquele que já conhece, que já foi liberto, que saiu das trevas, já foi colocado na luz do Senhor, e agora retrocede e volta e não quer ir mais para a casa de Deus, e diz que foi liberto do sistema, chamando a casa de Deus de sistema. Quem está alegre aqui nesta noite? A casa de Deus nunca é um sistema. A casa de Deus é casa de adoração. Jesus disse que é casa de oração a casa do meu Pai. Casa de oração. É casa de oração. Então, se você passa por isso, Ana também passou. E a rival de Ana não dava trégua. Não dava trégua. É porque muitas das vezes eu acredito que possa ser que quando você está ouvindo essa palavra, ou quando você está lendo ela, você não procura encaixar a sua vida nela. Mas se você procurar encaixar a sua vida nela, você vai notar o sofrimento da irmã Ana, que não foi um sofrimento pequeno, qualquer, fácil de lidar, fácil de sobressair. Não foi. Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum.
Ana tinha uma responsabilidade sobre ela de alguém olhar para ela e pensar que ela era maldita. Como uma serva do Senhor que ia para a casa de Deus adorar o Senhor e na sua oração pedindo sempre um filho, e Deus não dava um filho para ela, e para a comunidade ela parecia uma mulher maldita. Como é que essa crente ia ser feliz? Como é que essa crente tinha alegria? Se ela não estava entendendo nem os mistérios, o porquê Deus fechou a sua madre. Nós lendo, nós encontra dizendo, e o Senhor fechou a madre de Ana. Nós, mas será que Ana sabia que foi ele que fechou? Foi o Senhor que fechou, foi o Senhor que permitiu ela passar por tudo aquilo. Agora diz por que tudo aquilo aconteceu com Ana? Por causa do propósito e o tamanho da bênção. Ia ser grande. Ia ser grande. A bênção de Ana era algo de destacar Israel. Até hoje, nós ainda estamos testificando do tamanho da bênção de Ana. Do tamanho da vitória de Ana. É só falar em Samuel. Aleluia. Que a gente vê. Então eu não sei porque, qual é o motivo que o inimigo... A gente tem uma ideia, tá entendendo? Para você desistir, negar a fé, olhar para trás, voltar para a vida mundana, abandonar a casa de Deus. Isso é um dos motivos e ainda tem muito mais. Mas existe um que realmente, irmão, que ele quer que todo crente pare de vir para a casa de Deus para se esfriar e ir para esse mundão e negar a sua fé para perder aquilo que já ganhou, a salvação. Então quem tiver na mente que vem para a casa de Deus porque não tem nada para fazer em casa, que vem para a casa de Deus porque não tem algo para fazer, que vem para a casa de Deus porque já é costume, é acostumado, que se não vem para a casa de Deus vai ficar faltando alguma coisa. Tudo isso não é justificável. Você tem que entender o motivo que você vem para a casa de Deus, certo? Quando eu estou no culto adorando a Deus, que eu vejo alguém, eu digo, esse aí não sabe nem o motivo que está aqui, nem ela. Sabe não. Aí eu olho para o outro está assim. Vamos! Aleluia! Eu digo, ele sabe. Aleluia, Jesus. Essa aí sabe, ele sabe. O motivo que está aqui. Hã? Ele sabe. Ela sabe. Mas aqui, você vai ali, vai ali. E não sabe não. Quem sabe o motivo que está aqui nesta noite? Eu estou aqui porque vim adorar a Deus. E Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É ingratidão quando Ele me resgatou desse mundo vil, do lamaçal do pecado, do chapo de lodo. Quando Ele me escolheu e me tirou de lá. E Davi disse mais, que além de nos tirar de lá de tudo isso que é ruim, nos lapidou, nos transformou e nos colocou no lugar entre os príncipes. Olha, entre os príncipes. Glória a Deus! Aleluia! Porque entre os príncipes, porque Jesus é rei. Eita glória! Olha isso para resolver um príncipe de Deus do teu lado. Glória a Jesus. Mas Ana não desistiu. Perseverou. E em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 e 18, para provar que ir à casa do Senhor vale a pena, Deus resolve mudar a sorte de Ana, usando a boca do sacerdote Eli, que abençoou, dizendo, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Isso é o que é bom estar na casa de Deus, porque a qualquer momento Deus vai usar o profeta da casa e vai liberar uma palavra sobre a tua vida. Você pode estar arrebentado, triste, abatido, chegou se arrastando, a coisa foi tão grande, o vento se levantou, o mar também, você não entendeu, mas veio. Aí Deus dá uma palavra ao sacerdote da casa, ele libera a palavra, e você volta para casa com aquela palavra, e Deus resolve visitar você para lhe abençoar. Foi isso que aconteceu com Ana. Até quando tu não vai parar de ficar embriagada, mulher? Ela disse, não tenha a tua serva como filha de Belial. Tua serva não tocou em nenhum vinho. A tua serva orava pedindo um filho a Deus, porque estava amargurada de espírito. Mas tua serva não tocou em bebida.
de jeito nenhum. Aí o sacerdote ali diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Dali em diante, meu irmão, dali em diante foi a sentença de Penina. Aleluia. Tem palavra que Deus libera no altar, que é a sentença dos teus problemas. Tu crê nisso? É a sentença desse problema que você está enfrentando. Aleluia. Glória a Jesus. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante, isso aqui eu acho magnífico. E o seu semblante já não era triste. Então indica que Ana chegou na casa do Senhor com o semblante triste, caído, abatido, entristecida, sabe, arrebentada por dentro. Mas quando recebeu a palavra, a tristeza foi embora. Aleluia. Deus foi lá no coração e curou a alma de Ana, curou a ferida que Penina tinha causado, deu força, deu energia, levantou aquela mulher e fez ela voltar para casa com a cabeça erguida e a fé lá em cima. E o Satanás teve que correr. Aleluia. E a casa de Ana se tornou uma bênção, porque naquela noite o Senhor visitou Ana, curou a sua madre e lhe deu a sua vitória. E Ana teve Samuel. Diga a seu irmão assim: não deixe de vir à casa de Deus. Agora diga assim: irmão, diariamente, né? Não seja o crente tatu que só sai da toca nos domingos. O bichinho passa a semana todinha guardado. No domingo aparece com a cara lambida. Tá entendendo? Tem nem coragem de levantar a cabeça, ou ela ou ele. A vitória do crente está na sua perseverança, na sua determinação. Nós abrimos um parênteses, né? Quando a pessoa está em uma enfermidade muito grave que não pode vir, porque eu não fico em casa por qualquer enfermidade, eu só fico se realmente ela me derrubou ali, aí como é que eu vou me levantar? Eu peço a minha esposa para vir à igreja orar por mim, ok? Mas quantas das vezes eu não vim para cá, vim daquele jeito, às vezes eu não encontrei nem a ela, parece que eu estou bem, e nesse altar aqui Jesus me curou. Aqui. E eu não voltei para casa mais com aquilo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um dos motivos que me faz entender e confiar no Senhor, que vale a pena de você sair do seu lar e vir à casa de Deus. Não vem à casa de Deus com raiva. Será que tem gente que faz isso? Tem. Sabia? Tem. Chutão no chão. Hã? Aleluia. Igual a chave. Chutando no chão. Não vou para casa de... Se eu deixar de 2, 3 dias, alguém vai olhar para mim e vai dizer que eu devo estar... Eu vou morrer isso. Eu vou morrer isso. Tudo de vão. Só vou lá porque para alguém não olhar para mim e dizer que eu estou indo. E volta mais atribulado do que chegou. Você veio com uma raiva, vem e volta com 2,5. Porque Deus viu o motivo de que você chegou. Não é? Mas para quem vem com alegria. Davi disse: eu me alegrei. Quantos de vocês já aqui se alegra quando vê lá no grupo o bispo colocando? Tem culto à noite, hein? Glória a Deus. Né? Quando alguém, tu vai para o culto à noite, quando se alegra? Davi disse: eu me alegrei quando alguém me disse. Foi um convite, irmão. Foi um convite.
Tem gente por aí que se alegra com qualquer convite. É, não é? É um convite para o circo. É um convite para uma festa junina. Dançar quadrilha. Tem crente animado com esse convite. Hã? Compra o chapéu de palha, compra a roupa, e apronta o filho todinho, apronta a filha todinha, se apronta também. Tá entendendo? Deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, para afinal de contas precisa de livramento naquela festa. E pega o menino todinho e vai para lá, e aquela alegria toda, e é aquela coisa bonita demais. Sangue de Jesus tem poder, adorando a Baal. Meu Deus. Festa junina é festa de Baal. E o Espírito Santo não se agrada quando o crente está lá. Uma festa pagã iniciou-se na Babilônia. E o Brasil tomou como cultura. E tem crente que acha ruim quando alguém fala sobre isso. Você não está levando seu filho para uma bênção. Está levando para uma maldição. Ah, mas é o povo na escola. Deixa eles, meu irmão. Já estou tudo no mesmo rumo, no mesmo time. Deixa eles. Mas você é da luz. Você não é daqui. Você é de cima. E quem inventar de trabalho, vai ter um trabalho. Quem não vinha perder nota. Está errado. É forçado, é? Porque tem trabalho, é forçado? Está errado. Ninguém não é obrigado a isso, a festa. Entendeu? Ninguém não é obrigado. Nunca levei meus filhos. Pai, por que não traz seu filho? Porque não trago. Meu menino é crente. Obedece a palavra. E eu não trago, não posso. Nota é nas provas, meu. Nada a ver com festa, não. Nas provas. Coisa é essa? Tá entendendo? A gente tem que olhar onde é que está a alegria do nosso coração. Onde é que Jesus disse, onde seu coração tiver, aí está seu tesouro, viu? Onde é que está a alegria do teu coração? É para a casa de Deus ou é para onde? Já tem gente por aí que a alegria maior é estar com a bola na mão, bater uma partida de bola. Mas à noite não está no culto. Até tem líder, já tem líder. Com time e um grupo de gente para jogar. Interessante que tem pastor que leva um grupo de gente para jogar. E vamos bater aquela bolinha, meu irmão. Não tem nada a ver com isso, não. Aí de noite a metade do que levou lá não está no culto. Adianta de quê? Eu perder meu tempo com isso? Fazer um grupo para estar batendo bola para ver se eu ganho para Cristo? Eu ganho para Cristo é na palavra. Se não for pela palavra, a bola não vai conquistar ninguém. Bola não conquista ninguém. Bola não tem unção. Não, quem tem unção é a palavra. Eu não faço arrumadinho para ganhar gente. É a palavra. Aí eu tenho um recado para esse tipo de líder. Vai se converter. E eu acho que nem você também é crente. Não é? É a palavra. É a palavra, meu. Aleluia. Me alegrei quando me disseram, vamos. É isso aí. Glória a Deus. Agora pergunta ao seu irmão assim, você ainda tem essa alegria? Ou lhe dá uma tristeza quando você se lembra que vai ter culto? Pode olhar para os olhos e você vai reconhecer. Né? Tu acredita que tem gente que fica triste? Fica triste. Tem uns que dizem assim, eu sou da igreja, irmão. É, com raiva. Porque lembrou a casa do Senhor. A pessoa vai ficar triste, vai ficar amuada. Eu vou sempre lembrar. Irmão, noite tem culto. E se eu notar que ele não gosta, tem culto noite, irmão. Aleluia. Ô, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém conquista a vida, irmão, fazendo gosto de ninguém. A gente conquista a vida
ensinando a palavra e orando pelaquela vida. A palavra e orando pelaquela vida. Glória a Deus. E se Ana tivesse desistido, Ana não tinha recebido a vitória dela. Aí eu vou perguntar para os crentes caseiros. Crente caseiro. Os crentes domésticos. Vou perguntar para os crentes domésticos. É aqueles crentes que não saem de casa mais. Os domésticos. Ana recebeu a vitória na casa de Deus ou foi em casa? Diga assim, sempre será assim. Sempre será Na casa de Deus. na casa de Deus. Aleluia. É na casa. E quando alguém vem justificar para mim que não está nem... Já faz tempo que eu deixei de ir para essa casa aí e estou tão bem, sou crente. Todo dia eu recebo a presença do Espírito. Qual Espírito? Todo dia eu recebo a presença do Espírito e tanta coisa, é uma alegria imensa e tal. Aí eu digo, leia Hebreus capítulo 10, versículo 25. E a minha fala só é essa. Pronto. Alguém abre a Bíblia e lê? Hebreus 10, 25. Abra a sua Bíblia. Glória. Hebreus 10, 25. O que é que está escrito? Aqui no microfone. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. A tradução do presbítero Clodomar está quase dando um empurrão só com uma placa, não é? Eu vou ler outra tradução para melhorar esse negócio, né? Vamos lá. Eu sei que é questão de tradução, tradução, né, irmão? Hebreus 10, 25 diz assim, ó, para os crentes que estão em casa e não quer mais cultuar. Olha o que diz. Não deixando a nossa congregação, como é costume de... Alguns. Diga assim, eu jamais aceitarei esse costume. Esse costume não faz parte da minha vida. Aplauda ao Senhor. Ainda diz mais assim, ó. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Então, o escritor anônimo aos Hebreus, ele está incentivando que aqueles que estão indo para a casa de Deus, sempre alerte, sempre chame, sempre converse um com os outros, para não deixar de congregar, para não deixar de ir para a casa de Deus. Agora, por quê? Qual é o motivo que sempre tem que alertar para que a pessoa não venha ficar em casa? Por quê? Olha a resposta. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é o dia? Diga assim, o dia do arrebatamento. É para que Jesus não pegue crente em casa sem congregar. Porque aqueles que Jesus pegar em casa sem congregar, se não for por motivo de velhice, quando está com velhice, já não pode ir mais para a igreja que vai até lá, certo? Porque a caminhada já se completou. Eu tenho que falar sobre isso. Se não for por questão de uma enfermidade tão complicada que não deixa a pessoa se levantar e a igreja vai até lá. Então, ou então um momento que a pessoa está viajando, mas mesmo assim congrega. Só não está ali porque foi uma viagem. Ok. Mas se realmente desistiu de ir para a casa de Deus porque não quer mais caminhar para a casa do Senhor, quando Jesus vier, não vai levar nenhum. Aleluia. Porque está sem a comunhão da igreja. Está sem a comunhão dos santos. Está sem a participação da comunhão com o povo. Você já viu um membro, eu já disse aqui, vou repetir. Você já viu um membro ser sepultado e ele servir? Não. Serve? Não. Então, para ser membro do corpo de Cristo, não é em casa, não. Nós somos um membro, mas quando se ajunta, forma o... Tem gente dizendo que é o corpo. Tu não é o corpo. Tu é membro. Depois que desce as águas, é membro. E só forma um corpo quando se separa, membro de novo.
Nós só somos membro. Agora somos corpo. E Cristo é o cabeça. Então os membros se ajuntam, formam o corpo e Cristo é o cabeça. Então quem está em casa está fora do... É um membro amputado. E pelo que eu sei, tirou um braço, apodrece. Tirou uma mão, apodrece. Sim ou não? Sim. Pois é. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso até dizer que já existe até especialista em tentar se justificar porque está em casa. Eu quero te dizer que você está em casa porque você decidiu. A gente respeita, tá entendendo? Ninguém é obrigado a congregar à força. Quer congregar, mas não? Não está escolhendo esse caminho? Está em casa porque decidiu estar. Mas dizer que está bem espiritual, dizer que Jesus vem e sobe. Oh meu Deus, que engano. Que engano. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Em Salmo 23, verso 6, Davi amava tanto a casa do Senhor que desejou habitar para sempre ali, dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei em casa, na casa do Senhor por longos dias. Oh glória. Davi era tão adorador que ele não queria nem que o culto terminasse. Ele queria morar na casa de Deus. O crente fervoroso. O crente. Que crente diferente, irmão. Davi na igreja não olhava a hora do relógio. Davi na igreja, quando fosse dando 8h30, 8h40, Davi não estava assim, ó. Eu acho que quando dava a hora de terminar o culto, Davi ficava com raiva. Já? O negócio estava tão bom agora. Você quem é adorador, irmão. Adorador, verdadeiro adorador. Que adora o Pai em espírito e em verdade. Davi conquistou o coração de Deus porque ele era um homem adorador. Aleluia. Glória a Jesus. Davi foi um rei que organizou a casa do Senhor por completo. Entre os levitas para louvar, os que ia trazer a palavra, os que ia tocar. Glória a Deus, o que ia organizar o momento do culto. Ele deixou tudo em dia, porque Davi amava estar na casa do Senhor. Isso é para qualquer um que diz isso, não. Que diz que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Que o fervor desse homem e a fé desse salmista possa, nesta noite, estar em seu coração e no meu. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em Salmo 27, versículo 4, Davi sonha até em levar a sua mudança para a casa do Senhor, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Entenda, viu, irmão? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Então o que é que ele ia buscar? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Diga assim: na casa do Senhor eu vejo a sua formosura e aprendo a sua palavra. É na casa do Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele já queria se mudar para ficar na casa do Senhor, porque lá ele ia ver a formosura, contemplar a formosura do Senhor, o que o Senhor faz, as curas, os milagres, os testemunhos dos crentes, dos santos,
falando do que Deus fez na vida dele, da porta da cura, do que Deus realizou. E a gente na casa de Deus vai vendo, vai ouvindo, vai escutando. A fé vai aumentando. Aí daqui a pouco vem a pregação ou vem a doutrina. O crente está aprendendo. O crente volta para casa um gigante na fé. Porque foi para casa do Senhor. Em Salmo 84, versículo 3, o salmista fala do espaço que todos podem encontrar na casa do Senhor, dizendo: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Davi olha e vê que até os pássaros, até as andorinhas, procurou um lugar para se encaixar na casa de Deus com suas proles, para que pudesse também adorar ao Senhor. Aí eu vejo aqui nesse culto, olha aqui, que aqui sempre tem, irmão. Já está ali, ó. Até as andorinhas procuram um lugarzinho para estar onde está a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Se uma andorinha faz isso, quanto mais nós. Não é? Quanto mais nós. Procura um espaço para ficar na casa do Senhor. É desse jeito. Será que tem passo mais animado para adorar do que crente? Aleluia! Em Salmo 93, versículo 5, o salmista fala da santidade que deve existir na casa do Senhor, dizendo: muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93, versículo 5. O que Davi está dizendo é o quê? Que a tua santidade esteja na tua casa, na vida daqueles que te adoram. Que todos os adoradores precisam ser santos. Que todos os adoradores precisam andar em... Fala, igreja. Em santidade. Você louva ao Senhor? Louvo. Seja santo. Você prega? Prego. Seja santo. Todos. Você é obreiro? Sou. Seja santo. É sonoplasta? É. Seja santo. É do conjunto? É. Santo. Porque Davi disse: na casa do Senhor tem que ter santidade. Ô glória. Ô glória. A santidade faz parte do povo de Deus. A gente está vivendo no século 21, que esse assunto não é muito bem falado. Em alguns lugares, é claro, não estou generalizando. Mas a santidade faz parte do povo de Deus. E Davi disse: para sempre. Para sempre. O crente tem uma vida diferente, com santidade. Até porque nós estamos adorando ao Deus que é. Estamos falando da palavra que o Deus dela é. Pregamos falando o nome que ele é. Então não tem como não ser santo. Santidade. No andar, no vestir, no falar. Ó. Aleluia. Colocar. Quando a gente vê que a nossa língua está se animando, a gente... Não. Peraí, está errado. Ela tem que ser santa também. Né? Glória a Deus, tem que ser santa também. Os nossos olhos também tem que ser. Os olhos tem que ser o quê, irmão? É, santo. Jó foi tão lindo na sua expressão quando ele disse assim: examina-me e vê se eu tenho colocado os meus olhos até para uma virgem com impureza. O que é que Jó estava dizendo? Pode observar se eu tenho cobiçado uma virgem. Eita, Jó crente.
Meus olhos, eu controlo ele, rapaz. Foi Jó que disse. Eu controlo meus olhos. Davi também falou sobre os olhos também, Davi. Quando ele disse que ia guardar os seus olhos da imundícia, da impureza. Então a gente precisa ter cuidado. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e somos adoradores do Senhor. E precisamos estar atentos. Quando é que os olhos é contaminado? É quando nós cobiça. Se viu, pecou? Não. Deixa eu abrir um parênteses aqui e explicar uma coisa. Teve uma vez que o irmão escutou, né? Pastor dizendo: ó, irmão, o primeiro olhar não peca. O que peca é o segundo olhar. Mas no primeiro você não viu? Então não peca. E até que o pastor falou certo, né? Só que o irmão foi andando e passou uma mini saia. Aí ele viu. Aí o irmão, irmão, isso é pecado. Ainda estou no primeiro olhar. Você entendeu? Ah, ele já segurou o olhar, irmão. Já tinha pecado. Meu Deus. Quando Jesus disse assim: se teu membro te escandalizar, arranca e coloca longe de ti. Porque é melhor tu entrar no céu faltando um membro teu do que para o inferno com os membros completos. Quando Jesus disse isso, Jesus disse: se os teus olhos escandalizar, arranca. Se tua mão escandalizar, arranca. Jesus não está mandando arrancar os olhos. Não está mandando cortar a mão, tá? Jesus está mandando tirar a visão daquele negócio. Sim ou não? Vamos embora. Aí a carne, olha. A carne só falta chamar a gente de miserável. Olha, miserável, olha. Ah, não é? E você de cabeça erguida, ó, vai embora. E a carne, olha. É uma confusão, não é dentro? A briga espiritual. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha. Ah, capeta. Ah? Mas o crente rendido a essas coisas. E o crente rendido? Quando a carne vai falar, aí a carne, eu ia mandar, tu já olhou. A carne. A minha de medo de você. Quando eu ia dizer, olha, você já tinha, então não precisa mais mandar. Meu Deus. Meu Deus. Aí a carne diz assim: meu servo. A carne? Você é servo meu. Meu Deus. Aprendeu direitinho, viu? Precisa nem eu mandar mais. Aleluia, Deus. Espero que nesta noite não tenha ninguém dessa forma aqui. Não é? Que a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito e viver no Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Se a gente submetesse a nossa carne, a Bíblia diz que nós não somos servos de Cristo. Somos servos da carne. Não é? Abra sua Bíblia em Romanos 6,16. Romanos 6 e o 16. Eita glória. Glória a Deus. Romanos 6,16. Vamos ver o que o texto diz para nós. Muito bem. Não sabe vós que a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer, vírgula, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, para a vida. Então, a gente está obedecendo a quem? A quem nós nos rendemos para obedecer, tornamos ser servo, escravo, e aquela coisa tornou-se ser o nosso Senhor. Ou a gente obedece para a justiça, para a vida, ou a gente desobedece a favor do pecado. Obedecer o pecado, a gente se torna o pecado ser o nosso Senhor. Eu pergunto nesta noite, quem é o teu Senhor? É Jesus ou é o pecado?
Quem é o teu Senhor? Jesus, sexta-feira, falando com os discípulos, Jesus disse: vocês me chamam de mestre, e é esse mesmo que eu sou. Então ele é. Certo? Ele disse também: muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor. Então vai reconhecer que ele é Senhor. Mas não obedecia. Em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. E vai ouvir abertamente de mim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Todo vós pratica iniquidade. Ou seja, servo do pecado, servo da iniquidade. Não é servo do Senhor. A tentação bate. Ninguém está ausente disso. Ela bate. Mas até então o pecado ainda não foi cometido. O pecado só é cometido quando alguém obedece à tentação. Sim ou não? Tem alguém entendendo, irmão? Ô glória. Então Davi estava ciente que para adorar um Deus santo, ele precisava também ser um homem santo. E é bem verdade que alguém questiona Davi por conta do seu adultério com Betseba. Alguém questiona ele porque ele caiu com Betseba, outro chama de Betseba. Porque ele caiu em tentação. A minha pergunta é: ele caiu? Caiu. Mas ele se arrependeu? Se arrependeu. Ele se levantou? Deus perdoou? Ele ficou ausente das consequências? Não, as consequências veio junto. Mas o perdão ele alcançou, não alcançou? Agora, para aqueles que pegam esse mau testemunho de Davi e justifica através dele, a minha resposta é: Davi errou, mas procura ele errando de novo, com o mesmo pecado. Quantos adultérios Davi cometeu? Só um, irmão. Isso se chama arrependimento genuíno e verdadeiro. Não se prostrou perante o pecado. Ouviu o profeta Natan quando colocou o dedo sobre ele e repreendeu ao mandado do Senhor. Se arrependeu, se ajoelhou, se humilhou, chorou. Deus perdoou, aceitou as consequências, sofreu pela perda de alguns filhos, mas ergueu a cabeça e hoje está no céu de glória. Está no céu. Pagou o que devia. Então Davi falava com prioridade, certo? Glória a Deus. Alguém pode ter caído, mas o que Deus quer é que a pessoa se levante. Deus não quer porque uma pessoa caiu, saia da igreja. Deus quer que a pessoa confesse e deixe. E busca a misericórdia e o perdão. Não é do agrado de Deus que alguém caiu, vá para o mundão. Não é isso. Ninguém resolve. Ninguém resolve uma queda no pecado indo para o mundo. Aí é deixar acontecer duas coisas. Dois pecados. Caiu e foi para o mundo e não quis resolver. Você sabia que tem gente que está fazendo isso? Cai, não quer confessar, vai para o mundo. Aí bota na cabeça, depois volta de novo. Às vezes dá tempo. Às vezes nem dá tempo, o diabo, ó, que não brinca serviço. A casa de Deus, ela é casa de conserto também. Quem está entendendo? A casa do Senhor também é casa de conserto. Onde tem erro, tem acerto. A casa do Senhor não é uma casa bagunçada que alguém pensa por aí, que todos nós somos errados e tá, e tanta coisa aí. Não. A casa do Senhor tem conserto. O apóstolo Pedro disse que o conserto de Deus, ele começa primeiro pelo altar. Começa logo no altar. Aí depois ele vai no rebanho. É assim. Então onde tem erro, tem conserto. Onde tem queda, alguém pode se levantar de novo. É só aceitar o perdão do Senhor, se agarrar com sua graça, deixar o pecado, abandonar o pecado, se arrepender de todo o coração e erguer a cabeça, e Deus fará um vaso novo de novo na vida dele e na vida dela.
Mas na casa do Senhor, na casa, aceitando o conselho, se for necessário aceitar a disciplina, aceitar com alegria, que nem Davi. Davi errou e aceitou as consequências. Não, isso só está acontecendo porque eu errei, estou reconhecendo, vou aceitar isso aqui. Mas tem gente que não quer aceitar, não. E quando o líder vai dizer, ó, você errou assim, vai passar por... Não aceita nada. Precisa disso, não. Precisa, porque senão a pessoa não é curado, a pessoa sempre vai ficar naquela, a pessoa sempre vai continuar praticando, a pessoa nunca vai se levantar. Precisa para consertar o vaso. Está trincado, está rachado, precisa de Jeová pegar e lapidar de novo. A igreja está entendendo isso? Já tem lugares por aí que alguém está tirando disciplina no altar. Não recebe a oportunidade, mas não me desce do altar. Na Bíblia a gente não aprende isso, irmão. Na Bíblia a gente aprende que é para descer. Para descer. Para aprender lá embaixo. Não é para expulsar, é para aprender lá embaixo. Precisa descer, reconhecer, para quando o pai chamar de novo, a pessoa se levantar de cabeça erguida. Não é assim? Diga, irmão, se tu não quer passar por consequências do pecado, não peque. Porque tem gente que é animado para pecar. Eu ia fazer uma ilustração aqui, mas eu ia fazer uma ilustração errada. Eu ia colocar pinto, olha, onde eu ia colocar a ilustração, para mostrar a felicidade do bichinho. Você já viu o pinto ciscando quando ele está alegre? Não vou nem dizer o que ele está ciscando. Ô, felicidade medonha, né? Ainda chama o galinheiro todinho, né? A gente, aquela berreca todinha. Ai, não ciscando medonha, que alegria. Tem gente que para pecar é igual pinto. Eu vou dizer pinto na areia. Olha, mas na hora de acertar as coisas, acabou a alegria. Foi para onde a alegria? Acabou a alegria. Quem está entendendo, irmão? Acabou a alegria. Quer saber se uma igreja ela é saudável? É quando a doutrina dela fala contra o pecado, irmão. A doutrina que é doutrina que fala contra o pecado, a igreja é saudável. Tem saúde. Glória a Deus. Que já tem doutrina por aí que parece com a pregação. E de preferência de autoajuda. Converte ninguém, não. Não converte ninguém. Quem pode dar glória a Jesus? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Em Salmo 118, versículo 26, o salmista fala da bênção que acompanha os que vão à casa do Senhor, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Diga o seu irmão assim: quem vem à casa do Senhor, sempre vai debaixo da bênção. Vale a pena. Vale a pena vir à casa do Senhor. Glória a Deus. Tem vários tipos de bênção, né? Tem vários tipos, não quero saber. Uma cura é o quê? Uma dívida paga é o quê? Um milagre é o quê? Uma libertação é o quê? Alguém que o demônio foi embora foi o quê? Uma maldição hereditária quebrada foi o quê? Tem vários tipos de bênção na casa do Senhor. Vários tipos. Uma tristeza grande a ponto de desistir e foi embora, a alegria chegou, é o quê? Uma bênção. Glória a Deus. Um parente ficou dentro de carro, você está aqui intercedendo, chega lá, ele foi curado. Foi o quê? Jesus traz um filho da droga para a igreja através da tua oração aqui. Foi o quê? Traz uma filha da prostituição através da tua oração aqui. Foi o quê? Na casa do Senhor tem vários tipos de bênção.
Tava por aqui de imprensado, de repente surgiu um negócio na conta. Foi o quê? Uma bênção. Ô, rapaz, agora todo mundo falou agora. Glória a Deus. Ô, alegria, hein, irmão? Glória a Deus. Vamos concluir? Glória a Deus, a casa do Senhor. E outra, somente nós estar aqui para adorar o Senhor já é uma. Bênção. Vou deixar a igreja repetir de novo. Somente estar aqui adorando o Senhor já é Uma bênção. uma benção. Glória a Deus. Aleluia. Por que uma benção, bispo? Porque a frieza foi embora. A fé aumentou. O fervor chegou. Glória a O Deus. primeiro amor tomou de conta. Isso é benção. Aleluia. Isso é benção. Às vezes a pessoa está desempregada, Deus fala aqui, estou abrindo a porta se abre. Foi o quê? Uma bênção. Uma benção. Eu não sei qual é a tua benção aqui nesta noite, mas eu quero te dizer que tem. Glória a Deus. Tem. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Salmo 134, versículo 1, para nós encerrar. Tinha algumas coisas, mais hora já deu. O salmista menciona o culto noturno. Olha. E o que devemos fazer na casa do Senhor, dizendo: eis aqui, bendizei o Senhor todo vós, servo do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Olha, meu irmão. Davi já está falando de culto noturno. Que assiste na casa do Senhor todas a noite. Glória a Deus. Isso aqui está falando de vigília. É ou não é? Aleluia. Aleluia. Porque hoje em dia não está tendo muito não. Eu já fui para muita vigília, muita vigília, chovendo, guarda-chuva armado, calça arregaçada no joelho, sapato na mão, a lama batendo na canela, uma distância imensa, as pedras debaixo da lama cortando os pés, furando, e a gente naquela alegria cantando ao Senhor. No escuro, a uma certa distância muito grande. E quando terminava a vigília de 4 da manhã ou 3 da manhã, e a vigília terminava de 5 da manhã, a mesma distância tinha para a gente voltar. Mas se a gente ia com alegria na ida, na volta a alegria era mais transbordante ainda para voltar. Tudo para cultuar ao Senhor. Pelos canaviais. Passava no meio de mata escuro. Passava no meio das matas, Tiago. Distância grande. Na ida a gente armava o guarda-chuva e tal, e na volta podia chover, o guarda-chuva estava desarmado. A gente ia da chuva mesmo. Dando glória a Jesus. Ninguém adoecia com resfriado. Não fui não, porque caiu um pinguinho de chuva, fiquei resfriado. Chegava em casa todo molhado, dando glória a Jesus. E nem chegava morto para tomar banho e já dormir de imediato não. Ainda a gente ficava acordado até depois do almoço, alegria ainda. Depois de eu tomar um banho que almoçava, o sono bater que a gente ia deitar um pouco. Mas à noite a gente estava no culto de novo. Hoje, vai pro culto não. Eu notei que pinga uma gotinha no meu braço. Um pinguinho no meu braço. Acho que não vai dar certo assim não. Que eu tô com uma garganta. Ainda de mais assim. Não tá nem lá essas coisas. Inventa logo. É, irmão, para não estar na casa do Senhor. É. É só um pouquinho de nada, um iniciozinho. Aí Jesus, se tu for, te curo. Só um iniciozinho, a pessoa. Aí pronto. Aí terminou o culto, quando vai ver aquela pessoa, vai assim, ó. Aí ficou de verdade. Glória a Deus. Aí ficou de verdade. Era só um. Quando não entende nada, a pessoa já. Vou aproveitar esse negócio aqui para não estar no culto. Vai não. Tanto assim. Ok. Aí a pessoa pensa que. Mas quando volta, aí você. Ah, o negócio tá sério mesmo. Mas porque não foi? Ia receber a cura? É ou não é? Vamos finalizar dizendo assim, irmão. Se anime em vir para casa do Senhor. Pois aqui a fartura de alegria. Quantos podem dar glória a Jesus e aplaudir o seu nome? Fique de pé.